Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa última aula do mini curso, né? Espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo que a gente está trazendo para vocês, né? É, Espero que esteja conseguindo atingir, né, o objetivo inicial desse curso, que era apresentar para vocês aspectos fundamentais, né, para compreensão dos mecanismos de reações. Depois de ter trazido algumas ferramentas, né, alguns conhecimentos que vocês vão utilizar, né, no estudo das reações orgânicas, hoje eu separei uma reação em específico para a gente tratar e conseguir ver, né, na prática o que a gente aprendeu, né? O uso das setas curvas, os conceitos, né, de eletrófilo e nucleófilo sendo aplicados, conceitos de HOMO e LUMO também. Vamos ver agora, então, gente, uma reação que eu separei para a gente, né, é, verificar esses conceitos estudados, né, que está dentro de um grande grupo de reações, que são as reações de adição à carbonila. Bem, essa é a nossa aula 4. Veja que, assim, não é que eu tenha pulado a aula 3, né? Eu dividi a aula 2 em duas, então a aula 3 ficou a segunda parte da segunda aula. Como a primeira aula ficou muito longa, é, e eu acredito que fica um pouco cansativo, né, para todo mundo, eu resolvi fazer as aulas mais curtas, tá? Então vocês têm a primeira aula bem longa, né, dividida em duas partes, né, somando aí mais de uma hora de aula. E aí eu resolvi dividir para que vocês tenham mais tempo de ler, de exercitar com as questões que eu estou colocando, certo? Então, agora a gente vai ver na prática, né, o que a gente aprendeu ao longo desse mini curso. Bom, então a gente vai primeiro falar do mecanismo geral, né, que é o mecanismo da adição nucleofílica ao grupo carbonila, certo? Que acontece quando a gente tem nucleófilo e esse nucleófilo ataca carbonila. Esse ataque desloca o par de elétrons, formando novos pares de elétrons não ligante. Seguidamente, a gente tem uma protonação. Essas reações acontecem em meio aquoso ácido. Então, a gente tem uma protonação aqui desse oxigênio. Então, como resultado final, nós temos hidroxila e o nucleófilo aqui adicionado ao carbono. É um mecanismo muito simples, né? Esse mecanismo consiste em duas etapas, como a gente viu. A primeira etapa consiste no ataque nucleofílico e a segunda etapa consiste na protonação do ânion formado. Mas vamos ver aqui por que o nucleófilo ataca a carbonila e por que ataca esse carbono especificamente. Vamos relembrar que a gente já viu antes, né? Vamos olhar aqui para a estrutura da carbonila. Então a gente tem carbonila, né? Como é que é a separação de cargas aqui na carbonila? Vamos lembrar que a gente tem o oxigênio com a carga parcial negativa e o carbono com a carga parcial positiva. Isso se dá por uma diferença de eletronegatividade. Na escala, né, de eletronegatividades, a gente tem que eu tenho 3,5 para o oxigênio e 2,5 para o carbono, certo? Isso quando eu estou falando de eletronegatividade. Então, essa diferença de eletronegatividades a gente observa aqui na formação do dipolo nessa carbonila, certo? Então, aqui é um primeiro ponto, né? Esse dipolo favorece a aproximação do nucleófilo que tem uma carga ou
que tenha também um dipolo, né, negativo, certo? Ou mesmo, no caso, um par de elétrons em um orbital HOMO, beleza? Muito bem. Então, gente, vamos analisar também em termos de orbitais, né? Vamos lembrar aqui como é o arranjo de orbitais na ligação entre carbono e oxigênio, né? Lembrando que, qual é a hibridização desse carbono, né? A hibridização desse carbono é sp2. E a hibridização do oxigênio também é uma hibridização sp2. Vamos observar aqui o orbital sp2 do carbono, né? Interagindo com o orbital sp2 do oxigênio, certo? Lembrando que o oxigênio tem dois orbitais sp2 ocupados pelos pares de elétrons, né? E o carbono tem esses outros orbitais aqui fazendo ligação, né? Pode ser qualquer grupo, né? O hidrogênio, o grupo alquila, enfim, fazendo outras ligações sigma. Bom, então como eu tenho aqui esses orbitais, né? Lembrando aí da diferença entre ligações sigma e ligações pi, né? Os orbitais, quando eles se emparelham frontalmente, né? Quando eles se sobrepõem frontalmente, melhor dizendo, a gente observa a formação de uma ligação sigma. Então, essa ligação sigma é uma ligação sigma sp2, sp2. Ok? Formada, então, por esses dois orbitais. Como essa aqui, obviamente, é uma ligação, né, é um orbital formado sigma ligante. Pessoal, a gente viu aqui, né, a ligação sigma. E a ligação π, né? Porque a ligação π é o ponto onde eu estou querendo chegar aqui, mais importante, certo? Porque já que os orbitais sigma não vão participar da reação, né? Quem participa lá são os orbitais π. Então, vamos novamente, né? A gente já tem aqui a ligação sigma, certo? Formado aqui o par de elétrons, né? E tem um grupo aqui, outro grupo aqui. Beleza. Então, pessoal, quando eu tenho um orbital sp2, né, eu vou ter um orbital p sobrando, né? Esse orbital p vai estar disponível para fazer ligações. Ele pode ter ou não elétrons, né? Mas aqui no caso do carbono e do oxigênio, eles têm elétrons, tá? Então, eu tenho o orbital p carbono e um outro orbital p do oxigênio, certo? Esse aqui que eu estou representando vai ser formado, né, a ligação π, certo? Então aqui, orbital ligante. A gente já viu o orbital π antiligante também, né? Então, como é que seria o antiligante? Se o ligante está aqui interagindo, né, os orbitais, né, de mesmo sinal, eles estão interagindo. Aqui no antiligante, a gente observa que esses orbitais eles se afastam, certo? Eles têm sinais opostos, né? Então não acontece essa interação aqui. E aqui a gente tem então um orbital π antiligante. Veja, gente, que propositadamente eu representei o orbital p ligante, né, do oxigênio maior do que o orbital p ligante do carbono. Isso, gente, acontece porque o oxigênio tem maior eletronegatividade, certo? Então, o orbital molecular ligante tem uma energia mais próxima à energia do oxigênio, né? Se a gente
se a gente fizer aqui um gráfico, né, de energia, então a gente vai observar o seguinte: o carbono, né, os elétrons do carbono, de uma maneira geral, eles são mais energéticos do que os elétrons do oxigênio, certo? Então, quando, isso aqui eu estou falando de orbitais atômicos, né? Orbital atômico do carbono e orbital atômico do oxigênio. Então, quando ocorre a ligação, né, tem um elétron aqui e um elétron aqui. Quando ocorre a ligação, essa ligação faz com que o orbital tenha uma energia ainda mais baixa, né? O orbital ligante vai ter uma energia ainda mais baixa. Mas veja que ele vai estar mais próximo em energia ao orbital atômico do oxigênio, né? E mais distante do orbital atômico do carbono. Então aqui eu tenho um orbital molecular ligante, né, π. O sigma também teria a mesma aparência. Também a gente pode observar que tem uma maior contribuição do oxigênio do que do carbono, certo? Então, o antiligante vai ter uma energia mais próxima à energia do carbono. Eu tenho os dois elétrons aqui e aqui o orbital π antiligante disponível. Lembrando, então, que para a carbonila esse vai ser o LUMO. Como a energia do antiligante ela é mais próxima à energia do orbital atômico do carbono, a gente também percebe que esse orbital antiligante para o carbono é maior do que o do oxigênio. Novamente, ele contribui mais, né, para esse orbital antiligante. Por isso que o carbono, então, é a região eletrofílica da molécula. Então, pessoal, vamos continuar aqui. A gente tem aqui o oxigênio, né, e o carbono, né, fazendo sua ligação dupla na carbonila. E vamos novamente representar aqui os orbitais moleculares π antiligante, certo? Em reação com o nucleófilo. Então, o nucleófilo com seu orbital, né? Seu orbital. Que orbital é esse que o nucleófilo usa? Lembrando que é o orbital HOMO. Que orbital é esse que o carbono usa? Lembrando que é o orbital LUMO. HOMO é o orbital molecular ocupado de maior energia e o LUMO é o orbital molecular desocupado de maior energia. Tá? Então, quando o nucleófilo ataca, né, acontece então essa interação. Então, qual é o resultado que a gente tem a partir dessa interação? É a formação de uma ligação sigma entre o carbono e o nucleófilo, né? E os elétrons π, né, do oxigênio migrando para o... Aliás, os elétrons π da carbonila migrando para o oxigênio. Então isso aqui é o que acontece em termos da interação entre o HOMO e o LUMO. Mas o que acontece com o orbital π ligante, né? Eu mostrei aqui que ele saiu, mas em termos de orbital, o que acontece? Vamos novamente representar aqui essa estrutura. A gente sabe que tem aqui esse orbital π ligante. Lembra que a maior contribuição é do oxigênio, né? Que é do carbono. Então, com a interação entre o nucleófilo, né, e o orbital LUMO, acontece a quebra dessas interações aqui, certo? Formando, então, a ligação com o nucleófilo, que a gente já viu, né? E um novo orbital aqui desse oxigênio contendo o par de elétrons. Lembra que a gente tinha orbitais aqui sp2 e agora a gente vai ter orbitais sp3. Pessoal, então a gente viu na nossa primeira aula que para que aconteça a reação, algumas condições têm que ser satisfeitas, né?
Então, precisa obviamente haver colisão entre essas moléculas, né? Essa colisão precisa ter uma energia suficiente, né? Aquela equivalente, pelo menos equivalente à energia de ativação da reação. E a gente precisa também ter uma orientação correta nessa colisão. Essa orientação, ela visa uma condição de melhor sobreposição entre os orbitais HOMO e LUMO, certo? Então, através de estudos, né, dois cientistas chamados, um era o Berg e o outro era o Dunitz, né, perceberam que o ataque nucleofílico acontecia em uma determinada trajetória específica, né, em um determinado ângulo específico, certo? Então, isso ficou conhecido como trajetória de Berg-Dunitz, certo? Esse ângulo ele vai ser um ângulo mais ou menos de 107 graus, beleza? Então vamos ver como é que isso acontece. Novamente, vamos aqui representar, né, a nossa carbonila, certo? A carbonila aqui, gente, pode ser de qualquer função, tá? A adição nucleofílica, ela preferencialmente acontece em aldeídos e cetonas, certo? Porque ésteres, aletos de ácido, ácido carboxílico, eles podem sofrer reações de substituição à carbonila, tá? Mas vamos aqui em frente. Muito se especulou, né, a respeito dessa interação entre orbitais de nucleófilos e eletrófilos, e se imaginava, né, que acontecia a interação entre o nucleófilo, né, e o eletrófilo com esse ângulo, né, que a gente diria que seja um ângulo de 90 graus, tá? Né, entre a interação dos orbitais e aqui a ligação sigma, né, entre o plano da molécula, certo? Contudo, gente, o que se observa, na verdade, é que essa interação ela é repelida, né, pelos orbitais π gigantes. Então a gente tem orbital gigante, né, maior do que o do oxigênio, então maior do que o do oxigênio, certo? E se observa, né, se imaginou, né, em teoria, que através de efeitos estéricos, né, esse nucleófilo seria repelido, né, pelo orbital maior, né, orbital grande aqui do oxigênio. Então, se imaginou que o ataque poderia ser através de um ângulo muito maior do que o ângulo de 90 graus por conta dessa repulsão aqui. Beleza? Contudo, o que acontece, na verdade, é um misto das duas situações. Veja bem, o ideal seria esse tipo de sobreposição que a gente vê aqui no primeiro caso. Seria o ideal, tá? Por quê? Porque você tem uma sobreposição aqui máxima, uma maior interação entre esses orbitais. Esse segundo caso é o caso quando a gente considera, né, um impedimento estérico, tá? Ou seja, um impedimento espacial. Tá? Então acontece aqui um misto, né? Então, através de estudos cristalográficos, né, o Berg e o Dunes, né, chegaram a um ângulo de aproximadamente 107 graus para esse ataque, certo? Então, é um misto, né, das duas situações, é um meio termo, né, entre as duas situações. Então, a gente tem
um ângulo aí de ataque de 107 graus, aproximadamente, tá, gente? Entre o nucleófilo e aqui o plano, né, da molécula, beleza? Né? Esse ângulo ele vai poder variar porque aqui depende muito do grupo R. Né? Esse grupo R a gente vai ver que pode influenciar aí nesse ângulo de ataque. Tá, pessoal, vamos falar então aqui sobre a reação da formação da cianohidrina. É uma reação bem simples, né, que eu escolhi aqui para a gente falar, né, como um exemplo que até agora a gente só viu assim de forma genérica, né, os conceitos. Vamos então aqui abordar de forma específica uma reação de adição à carbonila, né? E essa é a reação da cianohidrina, certo? Cianohidrina ou cianidrina, né? Aportuguesado aí por nós, tá? Então, vamos imaginar a reação entre o metanal, certo? E essa reação vai acontecer com cianeto de sódio em meio aquoso ácido. Tá? Qual o resultado dessa reação? Né? Essa reação de adição resulta em hidroxila, tá? Com grupos nitrila, né? Adicionado aqui a esse composto. Né? Então aqui foi a adição do grupo nitrila. Então essa reação aqui, gente, ela está em equilíbrio, né, químico. O nucleófilo é o ânion, né, o cianeto, certo? Então esse equilíbrio químico acontece porque o ciano, né, a nitrila, né, o grupo nitrila vai ser um bom grupo de saída. Tá? Então, ataque nucleofílico e a deslocalização do par de elétrons. A gente viu esse padrão aí nas setas curvas. O que é que isso gera, pessoal? Isso aqui vai gerar um intermediário, né? Beleza? A etapa seguinte, também, né, é um equilíbrio químico, é a protonação. Então a gente pode tanto colocar apenas o próton, como a gente pode colocar de uma forma mais realista a espécie que está lá no meio, né, que é o hidrônio, certo? Então esse ataque aqui, né, vai ser um padrão de transferência de prótons, né? Beleza? Liberando água aqui para o meio, você tem então o mecanismo do produto final. Beleza? Lembrando aí, gente, que nós temos o grupo nitrila, né? E aqui o ânion é o cianeto, tá? O cianeto, ele mantém a carga negativa no carbono, certo? Porque, como o carbono é menos eletronegativo do que o nitrogênio, o seu orbital, esse par de elétrons aqui, né, vai ter maior energia. Lembra que eu falei? Os elétrons, de uma forma geral, de elementos mais eletronegativos vão ter energias mais baixas. Né? Então a gente teria esse par de elétrons para fazer a interação com, né, o LUMO da carbonila ou esse par de elétrons do carbono. Como o par de elétron não ligante do carbono é mais energético do que o par de elétron não ligante do nitrogênio, então ele, né, esse par de elétrons vai ser o HOMO. Só, como a gente viu, essa reação é reversível porque o grupo ciano é um bom grupo de saída. Né? Como ela é reversível, então obviamente pode acontecer, e ela acontece também no sentido oposto, ela tem um equilíbrio, não ocorre uma formação completa da cianidrina, certo? Inclusive uma base ela pode ser utilizada para decompor completamente a cianidrina.
Como seria, né, essa decomposição? Então a gente tem utilizando aqui uma base, por exemplo, o hidróxido, tá? E ó, o que acontece? Você tem então essa transferência de prótons aqui, certo? Essa reação gera novamente aquele intermediário que a gente viu. Tá? Essa aqui é reversível, né? Então você tem aqui essa reação, aqui a formação novamente do metanol com a liberação do grupo nitrilo. Então, pessoal, eu trouxe esse quadro aqui para mostrar para vocês que existe diferença entre a constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio de aldeídos e cetonas nas reações de formação de cianidrina, certo? E de uma maneira geral, a gente vai observar que aldeídos são mais reativos do que cetonas nas reações de adição nucleofílica, tá? Por que isso vai acontecer? Primeiro, vamos olhar aqui para esse aldeído aqui, gente, ó, que é o benzaldeído, né? Você tem uma constante de equilíbrio de 212, enquanto que a constante de equilíbrio dessa cetona é 28. Veja que eu estou falando aqui de benzaldeído, certo? E aqui eu estou falando de uma cetona, mais especificamente a butanona, né? Então a gente observa pela constante de equilíbrio, né, que o benzaldeído ele é mais reativo, certo? Por que que isso acontece? Vamos lembrar aqui que a constante de equilíbrio, né? Constante de equilíbrio é o quê? É a produto das concentrações produtos sobre concentrações dos reagentes, né? Então, se a constante de equilíbrio é maior do que 1, você tem que produto, né? A concentração dos produtos é maior do que a produção do que a concentração dos reagentes e essa reação ela caminhou mais, né, no sentido dos produtos. Então aqui a gente vê que as duas reações caminharam mais no sentido dos produtos, mas como o valor da constante de equilíbrio aqui para o benzaldeído é bem maior, essa reação com o benzaldeído avançou muito mais. Tá? O que acontece, pessoal? Quando você tem grupo volumoso aqui e aqui, tá? Você tem inicialmente aqui sp2, né? Tem um ângulo aí de aproximadamente 120 graus. E aqui, pessoal, vira um sp3. Né? A gente sabe que o carbono sp3 tem ângulos menores, né? Aí, dependendo, né, dos grupos, você pode ter ângulos em torno de 107 graus, 105, né? Vai depender aí dos grupos, né? Então, quanto maiores forem os substituintes aqui, né, maior vai ser o impedimento estérico, né? Porque quando passa de sp2 para sp3, a tendência é comprimir, né, esses ângulos, diminuir esses ângulos aí, tá? Então, como no benzaldeído, por exemplo, apesar de eu ter um grupo aqui, né, de eu ter um anel benzênico de um lado, do outro lado eu tenho o hidrogênio, né? Então, o impedimento estérico para o benzaldeído vai ser muito pequeno.
Já aqui para essa cetona, mesmo os grupos alquila aqui não sendo tão volumosos quanto o benzeno, eu tenho dois grupos alquila. Tá? Então aqui a gente tem, além do carbono, hidrogênios, aqui a gente também tem hidrogênios, né? Então, o impedimento estérico aqui vai ser muito maior, tá? E por isso que a gente observa essa diferença grande nas constantes de equilíbrio entre aldeídos e cetonas. Por fim, trouxe aqui uma curiosidade aqui para a gente encerrar, né? Ainda falando das cianidrinas, né? É a presença dessas moléculas na mandioca, tá? Então, vejam, aqui a gente tem uma molécula que a gente classifica como um glicosídeo cianogênico, tá? São moléculas que estão presentes na mandioca, né? Na mandioca, digamos, crua, né? E, por si só, essas moléculas não são problemas. Mas veja que a gente tem aqui um grupo nitrila, né? E uma ligação aqui desse grupo ligante com a glicose, por isso que a gente chama de glicosídeo, certo? Só o que acontece, gente? Se ocorre a ingestão de mandioca crua, né? Por algum motivo que seja, vai acontecer problema, que é a formação de ácido cianídrico, né, a partir da decomposição enzimática desse glicosídeo cianogênico. Tá? Então, o que acontece? Nessa primeira etapa aqui, uma enzima vai fazer a quebra aqui dessa ligação, uma enzima chamada beta-glicosidase, tá? Então veja que beta porque essa ligação aqui, né, para quem já estudou aí estruturas dos carboidratos, né, essa ligação ela é uma ligação beta e se fosse uma ligação aqui para baixo seria uma ligação, por exemplo, esse hidrogênio aqui ele está na posição alfa, né? Então beta-glicosidase, ela quebra essa ligação beta da glicose, produzindo essa cianidrina. Aí o que acontece? Depois tem uma outra enzima que também vai degradar a cianidrina, né? Fazendo aí aquele processo, né? Aquela reação digamos, a reação reversa, né? Da cianidrina. Essa enzima é chamada hidroxinitrila liase. Hidroxinitrila liase. Produzindo aí, então, uma cetona e o ácido cianídrico. Certo? Pessoal, o ácido cianídrico é extremamente tóxico para os seres humanos, né? Então, estima-se que em cerca de 100 gramas de mandioca crua, tá? Exista 50 gramas, né? Ela produza 50 gramas de HCN, beleza? Então, por isso, gente, não se pode ingerir mandioca, nem produtos variados de mandioca de forma crua. Eles têm que passar por algum processo, né? Seja ele ser deixado fermentando, né? Para que as enzimas se ocupem de fazer essa degradação, né? E você possa remover, então, o ácido cianídrico, seja ele através de cozimento, tá? Mas nunca de maneira crua. Beleza, gente? Então, é isso, pessoal. O nosso curso vai se encerrando por aqui. Amanhã a gente vai ter a nossa live, né?
onde vou tirar dúvidas de vocês, a gente vai poder conversar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar dúvida, resolver alguma questão, tá? A gente vai poder disponibilizar esse tempo amanhã. Essa live vai ser a partir das 16 horas, né? Amanhã de manhã deve estar, né, eu vou liberar aí o acesso ao meeting para vocês ficarem aí já preparados para essa live. A live vai ser através do meeting, o meeting que é aí do Google Classroom. Beleza, gente? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, né? Foi um prazer estar com vocês e aprender aí a lidar com essas ferramentas aqui digitais, né? A gravar aula. Então, espero que vocês tenham tido um bom proveito aí desse mini curso. Beleza? Um grande abraço e tchau!